Bem, eu realmente tentei encaixar o termo quântica em revolução, porque o tema dessa escola de verão é sobre revoluções científicas. E, de fato, o tema aqui, pode ver que o título é a segunda revolução quântica, mas eu não posso falar, veja, foi um truque mesmo, porque para falar da segunda você vai me perguntar qual é a primeira, certo? Então eu vou falar primeiro da primeira para chegar na segunda, mas a verdade é que a gente está realmente a caminho de uma grande revolução, tá? E a ideia é a seguinte, bem, eu achei muito legal essa figura porque, deixa eu ver onde que está aqui, perdão, só onde que é o laser? Embaixo. Atrás? Ah, ótimo, muito obrigada. Bem, na verdade, isso aqui é Quantum World Association, é uma associação de quântica, tá certo? Essas associações estão se tornando cada vez maiores. Aqui tem uma frase que é o gato está vivo e o gato está morto. Eu não vou poder falar do gato vivo e gato morto durante a palestra, mas eu espero que alguém me faça essa pergunta no final. Tá? Aqui tem o Einstein. Bem, na verdade, o Einstein, a gente associa o Einstein com relatividade. O Einstein tem uma passagem, sim, pela física moderna, tá? Mas, na verdade, eu esperava ver outras fotos aqui. Bohr, Heisenberg, tá? Dirac, Jordan. Bem, nós vamos ver, o Mário vai falar vários, o Paulo também, tá? Mas está aqui o Einstein, né? Então, vamos ver do que se trata. A primeira coisa que eu tenho que estabelecer aqui agora, a física quântica é a física do átomo. Se trata do átomo, tá certo? Isso aqui, bem, qualquer um que passou pelo ensino médio e vê estudante de física usando uma camiseta com isso aqui sabe que se trata do átomo, mas eu vou desconstruir essa imagem, porque essa não é a imagem que a quântica realmente faz do átomo. Mas, como a gente não tem artista no Instituto de Física, a gente continua se valendo das imagens que são as imagens mais tradicionais, tá certo? Eu tenho um colega que me mataria por pôr essa figura do átomo aqui para vocês. De qualquer maneira, ciência é assim e vamos lá. Aqui no centro você tem o núcleo, e eu não vou me interessar pelo núcleo do átomo agora. O núcleo do átomo é algo muito, muito pequenininho, muito, muito pequeno, 100 mil vezes menor que o próprio átomo. E essas trajetórias ou órbitas, na verdade, são as trajetórias dos elétrons. Então, o que a gente marca agora? Nós temos núcleo, não vai ser do nosso interesse, mas nós temos o elétron. O elétron, na verdade, orbita em torno do núcleo, certo? Então, a física quântica é a física do átomo. Então, quando você olhar lá no Google e achar oficina quântica, hoje eu não estou bem, o que eu posso fazer para melhorar o meu alto astral? Esquece, porque você é muito macroscópico para colocar quântica dessa maneira na tua vida. A quântica não vai te tirar do mau humor, te levar para um estado de felicidade, porque não é possível. A física, na verdade, a física quântica está na escala microscópica. Vamos ter uma base do que, quando eu falo escala microscópica, não é olhar o microscópio e o que eu vejo lá. É menor que isso. Um átomo, na verdade, você teria que pegar 1 metro e dividir por 10, por 10, por 10, até que você passe os 10 dedos. Isso é o tamanho de um átomo de hidrogênio, a gente chama de angstrom. Tá? Ele é muito, muito pequenininho, tá certo? Pega 1 milhão, tá? Divide por 10 mil, tá certo? Então, você tem lá 10 a menos 9, por aí, tá? É isso que é o tamanho do átomo, tá? Então, isso é o átomo. Pode ver que tem gente construindo o átomo. Na verdade, é o seguinte, a história do átomo, na verdade, começa lá, vamos lá, isso aqui achei muito interessante, foi minha vizinha, que deve estar aqui, que me mandou ontem, porque viu na palestra do Marshall, a tabela periódica, tá? Uma tabela periódica, na verdade, do Mendeleev. Então, assim, ó, a tabela periódica, na verdade, essa daqui de 1885, parece que é a tabela mais antiga que se tem em registro, pelo menos, né? O pessoal, em 1885, não tinha quântica. Quando é que apareceu a quântica? Daqui a pouco a gente vai ver, mas eu aprendi na escola, né? Na primeira coluna da tabela periódica, a gente fazia assim, a galinha cá roubou o Césio do Francio, para decorar os elementos químicos, tá? Porque eu ainda decorava, não sei hoje, né? Mas eu olhei aqui e falei, nossa, ele tem lá H, ali, na K, tá certo? Na ordem, com alguns elementos que não estão, mas a ideia é a seguinte, bem, eu não tinha quântica e tinha
uma tabela periódica, evidente, não a completa, não é isso? Mas está lá. Mas, na verdade, a história do átomo vai remeter lá aos gregos, não é isso? O que era o átomo? É aquela partícula indivisível, não vou passar por toda essa história, porque eu não tenho tempo, mas a ideia é a seguinte, ó, o modelo do átomo ele foi evoluindo com o tempo, está aqui o Dalton, o átomo era uma esferinha rígida, depois você começa a ver o Thomson, vem, começa a ter carga positiva, carga negativa, o Rutherford é um cara extremamente famoso, tá certo? O inglês que fez bombardeava, na verdade, película de ouro para perceber, na verdade, que as cargas positivas do átomo tinham que estar todas agrupadas e as negativas ficavam em volta, tá certo? Lembra que a negativa é o elétron, tá certo? Positivo é o próton, né? Até que aparece um cara aqui que é o Bohr. Lembra? Eu disse que o Bohr tinha que estar naquela cartazinho do pessoal da Revolução lá na frente, tá certo? Esse modelo do átomo, na verdade, é de 1913. Tá certo? 1913 começa a ter um modelo de que, na verdade, o elétron orbita o próton. Isso aí é o modelo do átomo. Isso aqui poderia ser o átomo de hidrogênio do Bohr. Aí vem alguém e fala assim, bem, nós podemos refinar isso, e aqui a gente tem uma noção de que o átomo é quase que o sistema Sol e planetas, tá certo? O Sol seria o núcleo do átomo e os planetas, os elétrons, tá certo? As órbitas dos planetas poderiam ser confundidas com as órbitas dos elétrons. Bem, como modelo, isso aqui vai 1913, 1900 e qualquer coisa, mas, na verdade, ninguém vê isso numa camiseta de estudante, porque, na verdade, hoje, esse seria o melhor desenho do átomo possível, ou seja, bem, se você conseguir ver alguma estrutura aqui, você me diga, porque isso aqui é um rabisco, e isso aqui na camiseta do estudante não ia vender, e é por isso que eu coloquei aquele desenho do átomo, que é o tradicional, tá certo? Mas nós vamos desconstruir aquele desenho, porque ele não é correto. Bem, vamos lá. Então, quando é que começa a história de quântica? Primeiro, existe mecânica quântica, física quântica. Quando eu falo mecânica quântica, às vezes eu vou trocar um pelo outro, trabalho com quântica, tá certo? Mas, na verdade, é que mecânica quântica é o ferramenta, o formalismo, a matemática. Física quântica é a ideia das teorias, das leis que envolvem a escala microscópica, tá? Então, começa, na verdade, com uma questão muito simples, tá? Quer dizer, veja, a questão em si, né, a situação em si é simples, a explicação foi uma revolução, tá? Todo mundo, às vezes eu faço essa besteira. Eu quero furar alguma coisa que é plástica, eu vou lá, pego um prego, acendo o fogo, coloco o prego no fogo, na chama, e você é a primeira para furar. Ele aí esquenta e vai me furar qualquer coisa de plástico, um vaso, por exemplo, certo? E quando você começa a olhar, a primeira coisa que ele vai ficando vermelhinho, vermelhinho, vermelho, alaranjado, dali a pouco começa a ficar azulado. E todo mundo sabe que se ele estiver azulado, ele está bem quente. Na verdade, a gente, pela cor que está a ponta do prego ali, eu posso estimar qual a temperatura que ele está. Também é tradicional, todo mundo já ouviu, estrelas vermelhas são mais frias do que estrelas amarelas, que são mais frias do que estrelas azuis. Ou seja, a cor dos objetos, tá certo? Vai indicar qual é a temperatura daquele objeto. Bem, isso era muito conhecido, os alemães tinham muitos experimentos acerca disso, a questão é que faltava uma teoria para descrever isso daí, tá? Foi a tentativa de fazer a teoria para descrever essa situação que hoje a gente chama, na verdade, de radiação de corpo negro, tá certo? O nome aqui é técnico, não interessa muito, mas é que levou, então, ao surgimento da física quântica. Aparece um físico, Max Planck, tá certo? Isso em 1900, que para conseguir explicar por que a cor indica qual a temperatura que está esse metal, por exemplo, ele tem que repensar a história do que é onda eletromagnética. A ideia é a seguinte, vamos lá, em um minutinho, tá certo? Vamos supor, se você coloca um metal no sol, o que acontece? Em pouco tempo você põe a mão, ele está quente, não é isso? Tá? Então, o que acontece? Vem onda eletromagnética, essa luz que está vindo, onda eletromagnética, incide no metal, os elétrons que estão nesse metal, eles oscilam, né, vibram, eles oscilam com a frequência daquela onda e oscilam com maior amplitude ou menor amplitude, dependendo da energia dessa onda. Então, quando a gente pensa assim, em termos de onda, que é a teoria construída pelo Maxwell, tá? Quando a luz incide no metal, ela leva um tempo, aquece, tá certo? E a interação, então, do elétron que está nesse metal com a luz é uma absorção, ele vibra e reemite a onda eletromagnética. Essa teoria não funcionava nessa situação da cor do objeto, qual a temperatura que o objeto está. Então, o Planck, para conseguir tentar fazer a teoria, ele teve que repensar o que é onda eletromagnética, e ele percebeu o seguinte,
Bem, ele propôs uma coisa que ele morreu sem aceitar, tá certo? Ele propôs como solução e depois ele falou assim, não, no mundo não pode ser dessa maneira. Mais ou menos, sendo bem breve, ele diz o seguinte, quando a onda vem luz, tá certo? A gente sempre encarou luz desde Maxwell, tá certo? Luz é onda eletromagnética, onda eletromagnética. Quando ela interage com o material, dependendo da situação, ela não interage como uma onda que incide naquela partícula carregada, que é o elétron que está no metal, por exemplo, mas, na verdade, quando ela interage, o elétron que está no metal, vendo aquela chuva de luz, na verdade, está vendo uma chuva de partículas. São partículas, luz, na verdade, a versão corpuscular da luz. E cada partícula tem uma dada energia, e a energia dessa partícula depende, na verdade, de algo que a gente sempre associa com onda, que é a frequência da luz, ou essencialmente a cor da luz. Então, assim, luz, em princípio, luz vermelha tem mais energia do que luz violeta, por exemplo, tá certo? Então, veja bem, mas você vai assim, mas eu aprendi, quem está aqui, que é aluno de engenharia, aluno de física, aluno da matemática, da química, tem uma parte da física lá, eletromagnetismo, estuda tudo sobre ondas e luz é onda. E agora eu estou vendo dizer para você aqui que há situação em que, na verdade, bem, não funciona bem assim. Em certas situações, eu esqueço esse modelo de onda para a luz, e a luz tem um comportamento corpuscular. A interação dela com a matéria é por absorção de corpúsculos. Tá? Então, aí você fala assim, existe aqui algo que, na verdade, nasce alguma coisa, tá? E aí entra o Einstein na parada, que é uma, a gente chama de dualidade onda-partícula. A luz é onda em certas circunstâncias, a luz é partícula em certas circunstâncias, tá certo? Mas ela nunca é onda e partícula simultaneamente. Dependendo do que eu estou olhando no laboratório, o melhor modelo que explica o resultado daquilo que eu estou medindo é um modelo ondulatório para a luz. Eu faço uma outra experiência, numa outra circunstância, eu vou lá, vejo os resultados, o resultado é compatível com uma descrição corpuscular da luz. Então, a luz é onda e partícula, tá certo? Mas qual é a diferença? Para você que não tem nada a ver com física, tá certo? Assim, e daí? O que é onda? O que é partícula? O que tem de tão contraditório, de tão fenomenal nisso? Bem, é fenomenal. Porque uma partícula, quando a gente fala partícula em física, a gente pensa em um corpo que está localizado. Pensa em alguma esferinha de um metalzinho que eu ponho em algum lugar dessa mesa e está ali, tá certo? Ou eu dou alguma velocidade, eu acompanho o que esse objeto vai fazendo em função do tempo. Não é isso? A onda, ela não é algo localizado. Se você pensa, todo mundo já fez isso, especialmente criança, né? Você vê a superfície de um lago muito calmo, tá certo? O que você gosta de fazer? Achar uma pedra e jogar, não é isso? Porque aí você vê toda aquela ondulação, não é isso? Aquela perturbação se propagando. Então, a onda é algo que não é localizada, ela é espalhada e a partícula é algo localizado. Tá certo? Então, como é que eu posso, pensa bem, mentalmente, como é que você vai compatibilizar a ideia de que algo é localizado com algo que não tem localização nenhuma na mesma situação? A luz é isso ou a luz é aquilo? Tá certo? Então, está aqui uma experiência que é muito tradicional, né? Isso aqui seria assim, essa é a simulação. Você poderia ter, quem tem uma banheira em casa, excelente, vai tomar banho e faça a experiência, tá certo? Ou enche um tanque de água, quando estiver bem calminho assim, você vai lá, pega o dedo, faz assim. Perturba a superfície da água e você vê que aquela onda que você, por causa da perturbação, começa a se propagar. Tá? Então, isso aqui é mais ou menos a ilustração dessa perturbação na superfície da água, as ondas se propagam. E somar a onda, sim, se você soma a onda, você pode ter amplificação da onda ou destruição da onda, dependendo de se a onda está perfeitamente em fase, junta, né? Ou não. Tá? Mas isso aqui é interessante pelo seguinte, era já desde 1800 e bolinhas, se conhecia, tinha muita experiência que você passa a luz em duas aberturas, pequenininhas, tem que ser aqui, tá certo? E, na verdade, você olha, quando a luz, você... Vamos supor, poderia acender uma lanterna sob dadas condições, laser é melhor para isso, manda essa luz, o feixe, na direção de duas aberturas, certo? E fico lá atrás olhando no anteparo que eu coloco lá para ver como é que a luz chega naquele anteparo. E aí, por causa desse comportamento ondulatório da luz, feita sob condições adequadas, certo? Que é a abertura da própria buraco por onde passa a luz, você vê regiões claras, escuras, claras, escuras, claras, escuras. Isso denota um comportamento ondulatório, que significa que a luz
Parte daquela onda que está incidindo passa na primeira abertura, depois parte passa na segunda, essas ondas se combinam e você tem interferência construtiva e destrutiva. Tá? Quando eu faço a mesma experiência e faço com bolinhas, por exemplo, uma experiência macroscópica, macroscópico para a gente aqui significa o quê? O mundo que a gente vive, a escala que a gente está acostumado a pensar que o nosso cérebro está adaptado com os fenômenos físicos que acontecem. Né? Quando eu faço com bolinha, você não vê a mesma estrutura, claro, escuro, chega a luz, não chega a luz. Você vê um monte de bolinha que passou por aqui, um monte de bolinha que passou por lá, tá certo? Mas por causa dessa história de que a luz, na verdade, devido ao Planck, na verdade, quando a luz chega no metal, ela aparentemente, dependendo do metal e da cor da luz, eu posso arrancar elétrons ou não, e quando eu faço isso, quando eu arranco um elétron e chamo esse elétron, é um fotoelétron, um elétron que foi arrancado porque eu incidi luz, mas quando eu vou fazer um modelo matemático para isso, na verdade, eu vou perceber o quê? Que nessa experiência do efeito fotoelétrico, bem, eu esqueço Maxwell, tá certo? Que foi um dos pais das equações de Maxwell, na verdade, que unificou o eletromagnetismo, tá certo? Estabeleceu que a luz realmente é onda eletromagnética, tá? Significa que aqui a luz teve um comportamento corpuscular, tá? Então, espera aí, a ideia é essa. Então, assim, eu faço uma experiência com luz e a luz tem um comportamento ondulatório. Eu faço outra experiência com a luz, e a luz tem um comportamento corpuscular, tá certo? Então, isso é o que a gente chama de dualidade onda-partícula. Mas a questão, e essa, na verdade, essa questão da dualidade onda-partícula é algo que, veja, eu estou dizendo a natureza esquizofrênica da luz, não é isso? Ou dual da luz no sentido de que não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Quando eu faço uma experiência em que a luz tem um comportamento corpuscular, ela é corpuscular. Quando eu faço uma experiência em que a luz tem um comportamento ondulatório, é ondulatório. Agora, mas eu quero fazer um experimento que mostre que a luz tem um comportamento de partícula e de onda simultaneamente. Vá para casa, sente, começa a pensar e eu te desafio, tá certo? Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Segundo a quântica, tá certo? E lembra, quando física quântica, na verdade, em princípio, eu vou dizer em princípio, porque eu sou uma física humilde. Tá? Todo mundo diz é a teoria mais completa. É uma tremenda numa teoria, é a melhor teoria do mundo físico, é a teoria mais completa, na verdade, que se tem até o momento. Tá certo? Ela é maior do que a física newtoniana, que é a física que comanda, vamos supor, a física do dia a dia, tá? Então, ela é mais ampla, tá? Mas tem os detalhes, a evidência vai fazer por que eu né, não tenho o mesmo comportamento, esses efeitos, a gente não é dual, por exemplo, você tem um corpo, se mexe como um corpo, eu poderia até te aproximar como uma partícula no modelo matemático, tá certo? No dia a dia, por que você não tem um comportamento de onda, por exemplo? Essa é uma pergunta que a gente não tem resposta, como é que o mundo deixa de ser quântico, passa a ser clássico, mas o comportamento dual, na verdade, ele aparece para partículas microscópicas. Então, eu falei do comportamento dual do fóton. O fóton foi um termo inventado por Einstein, porque, na verdade, foi no efeito fotoelétrico, que é uma experiência que deu para o Einstein o Prêmio Nobel em 1905, que ele cunhou esse termo. Ou seja, incide onda eletromagnética, mas, na verdade, escapa um elétron, e quando eu vou tentar explicar que elétron é esse, por que ele escapou desse metal, eu vou ver que, na verdade, o elétron absorveu um quantum de luz. Uma quantidade bem específica, tá, de luz. Então, a luz, na verdade, é como se fosse um chuveiro de partículas de luz, e a cor da luz diz qual é a energia da partícula de luz. Tá? Então, essa primeira revolução, na verdade, tem a ver com o seguinte. Essa dualidade onda-partícula, na verdade, é o que, na verdade, na literatura vai dizer, essa é a primeira revolução da quântica. E aí eu acho, graças ao Paulo e ao Mário, ainda bem que eles estão aqui, porque vão te convencer disso, tá certo? Eu vou te dar muita dúvida e ele vai te mostrar que, apesar das dúvidas, muita coisa funciona com esses princípios da mecânica quântica, da física quântica, tá? Mas a ideia, assim, para resumir, ó. Elétrons, eu falei fótons é uma partícula de luz, tá certo? Você vai falar, fóton é uma coisa, para quem às vezes tem alguns estudantes de física, fóton é uma partícula muito estranha, porque não tem massa, viaja a velocidade da luz, tá certo? Mas o elétron a gente está mais acostumado com o elétron, tem corrente elétrica, a gente viaja elétron, tá? Nunca vimos um elétron de fato, tá? Mas a verdade é que o elétron também tem esse comportamento dual, tá? Elétron também tem comportamento de onda e comportamento de partícula. Na verdade,
E esse comportamento dual, na verdade, é que gera toda essa questão aqui. Quando eu entendo esse comportamento ondulatório do elétron, eu consigo entender a tabela periódica, orbitais atômicos, ligações químicas, e isso me leva à física de semicondutores, indústria do chip, era da informação. Tá? Então, na verdade, não adianta negar a física quântica, deixa o seu celular em casa se você for avesso à ciência, tecnologia e física. Esquece. Aliás, esse é um bom desafio na circunstância atual, tá certo? Eu não acredito na ciência. Deixa o celular em casa. Você esquece, vamos voltar, não é pré-celular, tá certo? Tá? Não tem como abrir mão disso. Ondas de vez em quando se comportam como partículas, então, só para resumir, efeito fotoelétrico. E efeito fotoelétrico, na verdade, células solares, fotocopiadoras, tá certo? E outros exemplos que o Mário, né, provavelmente vai falar. E o conceito de fóton, esse conceito de fóton do Einstein, na verdade, tem um laser atrás disso, né? A gente entende, explica o funcionamento do laser em termos de física quântica, tá? E não dá para dizer, não vou nem enumerar aqui quais são as aplicações do laser, tá? Então, assim, se você pensar assim, veja, eu introduzi para você aqui, quase não é nanosegundo, não é isso? Mas a ideia é assim, ó, existe um conceito na física quântica, esse é o coração da física quântica, essa é a coisa mais... eu não sei te dizer por que é assim. Tá certo? Por que o elétron tem esse comportamento dual? Tá certo? O elétron é onda ou o elétron é partícula? Você pode fazer essa pergunta para qualquer físico. Não pense em mim agora, pensa no cara que ganhou o Nobel, não sei, não é? Ou ele não vai te dar uma resposta melhor. Ele pode te dar uma resposta melhor, tá? Responder de uma maneira melhor, mas ele não vai te dar uma resposta diferente. A gente não sabe por que do comportamento dual dessas partículas microscópicas. Vale para elétrons, vale para fótons, vale para átomos, vale para moléculas. É mais difícil para ver para moléculas. Em princípio, vale para você também. Só que seria muito difícil conceber um experimento onde você demonstraria, né, um efeito ondulatório. Se comportaria como onda, mas é porque a gente é macroscópico demais, como eu disse antes. Bem, a questão é a seguinte, olha, e aí, não pulei. Aqui, aí talvez tenha porque o Einstein está lá no pessoal da Revolução, mas a ideia é assim, eu coloquei isso porque todo mundo já ouviu isso, o Einstein se refere a Deus não joga dados, não é isso? Tá? E a ideia é assim, ó, Deus quer jogar dados com a gente? Tá? E, não, obrigado, eu não jogo, veja, o Einstein fica feliz da vida, você é um maldito perdedor. Porque o Bohr é o pai do primeiro modelo atômico assim, que vai mais, que a gente chama até de semiclássico. Ele sai do Newton, ele é pré-quântico, ele ainda não é quântico, ele está no meio do caminho, entre o mundo clássico e indo para a quântica, tá certo? Mas o Bohr e o Einstein trocaram cartas por muitos anos, muitas discussões a respeito da física quântica, porque, veja, o Einstein não aceitava muito essa ideia de, primeiro, a mecânica quântica vai aparecer aqui, o fato de que, quando eu penso em comportamento ondulatório, na verdade, vocês vão ver que eu posso fazer a conta que eu quiser, e a gente sabe fazer muita conta. Um estudante de física passa muito tempo, na verdade, aprendendo a fazer essas contas. Ela te diz o seguinte, tá? Ela vai te dizer, eu mando um elétron lá na fenda dupla, lembra? A fenda dupla vale para a luz, para um laser, eu posso fazer a fenda dupla para um laser na verdade, já na escala quântica mesmo, eu pego um laser de baixa intensidade, ele manda um fóton de cada vez. Eu mando um elétron e falo para você, vá lá e calcule para mim, onde esse elétron vai chegar? Bem, se você mandasse bolinha, tá certo? O equivalente dessa experiência, mandar a bolinha na direção de 2 buracos, basta você saber, bem, onde é que eu mirei, qual a velocidade, você calcula para mim e diz onde que ela vai chegar, com uma boa precisão até. Quanto melhor a precisão que você tiver nas condições iniciais, você consegue descrever bem onde ela vai chegar depois, tá certo? Mas para um elétron não adianta, porque a ideia do elétron é a seguinte, quando eu mando o elétron, onde ele vai chegar, você vai fazer uma conta enorme e vai me dizer assim, olha, ele tem probabilidade de chegar aqui, lá, aqui, a probabilidade dele chegar aqui é muito pequena. A quântica te dá uma resposta probabilística, ela não é determinista no seguinte sentido. Eu não consigo fazer uma conta e dizer, eu estou mandando esse elétron daqui para lá, ele vai chegar lá, tá certo? Eu estou mandando daqui para lá, onde ele pode chegar? Eu falei, pode chegar aqui, lá, pode chegar em Sirius com 5% de chance, tá certo? Então, nesse sentido, é que a briga
a briga não, né? Uma discussão fantástica, na verdade, perdão, pessoal. Ixi, de novo, perdão. Do Bohr com o Einstein é porque o Bohr não aceitava a ideia de probabilidade em mecânica quântica, em física quântica, e o Bohr, na verdade, ele aceitou, bem, a geração mais jovem aceitou, falou assim, é assim que funciona, não entendemos, vamos tocar em frente, tá? Então, a ideia é a seguinte, ó, Deus fala, hoje não, ele fica feliz, mas depois Deus diz, talvez amanhã, e ele fala, bem, paciência, o Bohr ganhou, não é isso? Vamos lá. A ideia aqui é a seguinte, olha, e aí, nesse indeterminismo, tá certo? A física clássica, na verdade, ela é determinística. Se eu te dou a tal da bolinha, partícula, e eu falo assim, a velocidade, a posição que ela está nesse instante, quais as forças que estão envolvidas ali, você descreve o movimento dessa partícula. Na quântica, esquece isso. Você vai me dizer sempre resultados em termos de probabilidade. Probabilidade do que essa coisa vai fazer ou deixar de fazer, tá? Então, existe, eu coloquei ali o demônio de Laplace, talvez alguns de vocês conheçam essa história, isso é 1814, porque depois do sucesso da mecânica newtoniana, a aplicação da mecânica newtoniana toda, né, a ideia é que o universo seria como um relógio, tá certo? Tudo muito definido. Se eu soubesse com precisão muito grande as condições iniciais de uma certa situação, seria capaz de descrever tanto o futuro quanto o passado de qualquer objeto, de qualquer corpo. Tá certo? Porque ela é determinística. Mas a quântica, na verdade, viola esse determinismo, ela é probabilística, que significa que, bem, veja bem, eu estou começando a abrir mão do quanto eu posso saber sobre alguma coisa. Não é porque eu abro mão, é porque ela me impede. Ela não me deixa saber tudo sobre todas as coisas, mesmo que você dê as condições especiais, iniciais com a melhor precisão que você puder. Então, a ideia aqui é a seguinte, olha, eu vou ilustrar isso aqui é o princípio da incerteza, é a única expressão que tem aqui, e ele diz o seguinte, aquele delta x lá, quer dizer, qual a certeza que eu tenho na posição de um objeto? E aquele P, na verdade, não olha P, VV ali. É uma massa vezes velocidade, na verdade, e tem a ver, na verdade, com posição e velocidade. Acho que muitos já ouviram falar que o princípio de Heisenberg, o princípio da incerteza de Heisenberg diz o seguinte, se eu sei a posição de um objeto, eu não sei a velocidade. Se eu sei a velocidade, eu não sei a posição, tá? E aquela constante lá é a tal da constante de Planck. Quando o Planck, na verdade, explicou, né, deu uma expressão, a interação da onda eletromagnética com a matéria, que ele te permitiu, na verdade, é saber o seguinte, tudo depende de uma constante, essa constante é uma constante universal, nasceu em 1900. Nasceu em 1900, antes de 1900 ninguém sabia da existência dessa constante. Ela tem um valor muito, muito pequeno, e essa é a razão porque a física quântica não aparece na escala macroscópica, só para objetos de massa pequena, em condições realmente da escala microscópica. Mas a ideia é a seguinte, vá no supermercado e compre um melão. Dentro do melão tem uma semente, tá certo? Esquece a polpa do melão, tu só pensa na casca do melão e na semente. E a gente poderia ir para uma parte do universo onde essa constante aqui fosse grande, tá certo? Fosse bem maior do que a constante do nosso mundo, da parte do universo que a gente vive. Então, a ideia aqui está dizendo o seguinte, ó, o melão tem um certo diâmetro e a semente está confinada dentro daquele melão, tá? Bem, se ela está confinada dentro do melão, você vai dizer, onde é que está a semente? Você fala, eu não sei exatamente, mas eu sei que ela está dentro do melão, então eu tenho uma certa certeza da posição dela, certo? Bem, ele está dizendo aqui, ó, quanto maior a certeza que você tiver na posição, o que significa com a velocidade? Bem, esse lado aqui é um maior igual. Esquece o maior, só pensa no igual, tá certo? Esse lado aqui é uma constante, esse lado é fixo. Aumenta isso, diminui a posição. Se eu diminuir a incerteza na posição, eu tenho que aumentar a incerteza na velocidade. Que significa que esse melão, a semente está lá dentro, o princípio da incerteza diz o seguinte, a semente não está em repouso dentro do melão de forma alguma. Por estar confinada, ela tem uma certa velocidade. Se você começar a tornar o diâmetro do melão cada vez menor, significa que você começa a me dar a posição da semente com a pressão cada vez maior, certo? Mas confinar significa que a velocidade da semente vai ficando cada vez maior, que significa que ela começa a ter uma velocidade gigantesca à medida que você começa a diminuir a dimensão do melão. E você tem uma velocidade gigantesca, você vai dizer, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Aí eu vou falar, qual é a velocidade? Se você souber o valor numérico da velocidade, ainda você não sabe se está indo ou se está voltando. Concordam comigo? Tá? Então, mas isso aí é só figurativo, não existe um melão e não sei se existe um universo com essa constante de Planck, mas te dá uma ideia do consequências do princípio de
da incerteza de Heisenberg. Isso aqui o Mário vai falar, isso aqui, na verdade, é uma figura, existe as partículas microscópicas, existe algo na partícula microscópica que a gente chama de spin, tá certo? Eu nem vou dizer que é o spin, vou deixar para você definir, porque é difícil demais. Não existe, aí que está. O que a quântica tem de interessante, aliás, tem muita coisa interessante, tudo é interessante na quântica, mas o que eu quero dizer... Quando você que não faz parte desse grupo que tem que estudar quântica, porque faz física, tá certo? Ela começa a trazer coisas assim, você fala assim, eu tenho que te dar um paralelo do que é isso no mundo que você vive. Não existe. Não existe análogo clássico do spin. É algo que só o elétron, a partícula microscópica pode ter átomos, elétrons, tá certo? Mas ela não existe no seu dia a dia. Então, eu vou deixar para o Mário descrever, tá bom, Mário? Mas a ideia é a seguinte, o spin, o que eu sei do spin? Eu posso saber, lembra aquele mais meio, menos meio de química? Um número quântico, que a gente chamava de MS, de spin. O spin pode ser mais meio, menos meio. Você sabia o número K, a camada, não lembra? K, L, ML, MS. Um número que é mais meio, menos meio, mais meio, menos meio. Mais meio, menos meio, menos meio. Mais meio significa, eu projeto o spin naquele eixo Z. Se tiver para cima é mais meio, se tiver para baixo é menos meio, mas projetar esse vetor nesse eixo não te dá nenhuma informação do valor das projeções no plano. Que significa, o princípio de certeza te impede de conhecer qual é o valor exato do spin. Você sabe o tamanho do vetor e uma projeção dele. As outras duas, você está proibido, a quântica não te deixa. Tá certo? Então, vejam, é isso que o Einstein, na verdade, questionava. A quântica diz que há coisas que eu jamais serei capaz de saber. Tá? Vamos lá. Então, assim, resumindo muito rapidamente, tá? Eu tenho a possibilidade de praticamente qualquer resultado, ou seja, há uma natureza aleatória, é probabilístico, existe probabilidade de chegar aqui, mas existe probabilidade, o elétron pode chegar aqui ou em Sirius, com uma dada probabilidade, e se tem probabilidade, basta esperar ou repetir o experimento muitas vezes, ele vai chegar em Sirius em algum momento. A ausência de causalidade e determinismo, não há uma resposta rigorosa, vai ser, eu mando um elétron, por que ele chegou lá? Não sei, ele poderia ter chegado em outro lugar, eu não sei responder por que ele chegou lá. E nem sei dizer onde ele vai chegar. Chegou. Eu só sei dizer qual a probabilidade de ele chegar aqui ou lá. Certo? O papel da consciência, na verdade, isso aqui é muito, muito interessante, mas extremamente difícil, mas a ideia é a seguinte. Esse é um nó, tá? Eu faço experiência com elétrons. São elétrons que estão sendo mandados na direção da fenda dupla e eu vejo o padrão que é compatível com onda. É um padrão que seria o claro escuro lá da luz. Aí eu ponho um sujeito aqui no meio do caminho, ele não faz nada, ele só olha. Quando ele olha, o elétron resolve. Você está me vendo? Quer saber se eu passei pela fenda 1 ou pela fenda 2? O elétron resolve que ele não é mais onda, ele resolve ser partícula. Então, dependendo da maneira como você entrar no laboratório e conceber o experimento, o elétron em um experimento é onda. No outro experimento que você concebeu de maneira diferente, ele é partícula. Tá certo? Então, aqui entra o papel que é bastante discutido hoje em dia, que é o da consciência humana. Afinal de contas, é o experimentador, é o físico que está ali, ou é o técnico que vai dizer que se o elétron é onda ou é partícula? Tá? Essa é uma pergunta bastante pertinente. Então, existe um limite. Então, veja bem, o papel da consciência no seguinte sentido. As observações ela não é que ela perturba o que é medido, ela diz o que você vai medir. Eu concebi um experimento que é para ver se o elétron passou por aqui ou por ali, se ele passa por aqui ou por ali, ele tem um comportamento de partícula, porque partícula passa num buraco ou no outro, não passa nas duas. Mas uma onda passa nas duas, nas duas aberturas. Tá? Então, a dissonância, e também assim, a dissonância cognitiva da realidade ninguém, na verdade, esse aí é o Feynman, um físico extremamente famoso, e então, se você falar assim, eu não entendi nada, não se preocupa, porque ele também disse, ninguém sabe exatamente por que a quântica é como é, tá certo? E já faz tempo que ele disse isso e continua valendo, tá? Já estou praticamente... aqui, muito rapidamente, isso é uma pergunta, isso aqui vale... Tá? Porque às vezes a gente ouve isso, né? Bem, espera aí, vocês, o Mário principalmente, o Paulo, vão dizer o seguinte, sem a quântica a gente não teria o laser, sem a quântica a gente não teria isso, não teria aquilo. Bem, a gente tem que conversar com pessoas de todas as áreas, esse professor aqui, Oswaldo Pessoa, está na USP, ele fez física, depois fez filosofia, eu achei interessante, porque cabia aqui, ele deu uma entrevista
para essa revista, e ele diz o seguinte: bem, pode ser que, na verdade, outra teoria levaria à explicação do efeito fotoelétrico e do laser, tá? Bem, o Mário provavelmente vai dizer que não, eu não vou dizer que sim ou que não, pode ter outras descrições da realidade, tá certo? Lembra, existia uma parte da tabela periódica que era conhecida, eu coloquei lá para vocês, não é isso? Antes da física quântica, mas a verdade é que agora que a gente vai entrar na segunda revolução, vocês vão ver que sem quântica não dá para ter a segunda revolução quântica. E a segunda revolução quântica é o seguinte: do que se trata? Bem, assim, a primeira revolução significa assim, a quântica trouxe um monte de coisa diferente. Tá certo? Mostrou que, na verdade, a descrição do mundo nem não dá para ser determinística, probabilística, já é um nó para a física, na verdade é um nó para o pensamento humano. O que é realidade? Tá certo? Ela trouxe essa coisa de, veja bem, eu tenho um elétron, não sei se é onda, se é partícula, ele não consegue ser as duas coisas juntas, uma hora é uma coisa, outra hora é outra, e eu não entendo bem isso. Continuamos não entendendo bem isso. Mas toda a parte, desde 1900 foram os primórdios, os primeiros trabalhos, depois até de 30, né, a partir de 1930, acho que a gente pode dizer física quântica de fato, tá? A ideia é entender esses fenômenos, tá certo? Entender em termos de teoria, ou explicar, ou interpretar. Mas a verdade é que, então, a primeira revolução foi o entendimento com todas as consequências tecnológicas que vão ser daqui a pouquinho, né, o Mário e o Paulo vão falar, mas a ideia é assim, o que é a segunda? A segunda é, tudo bem, não entendemos, não importa, a gente quer manipular átomos. Veja, agora a gente quer pensar o seguinte, vamos usar essas propriedades da quântica a nosso favor. Tá? Como é que a gente pode usar tudo isso para, pelo menos, vamos dizer, o principal realmente foco é a tal da computação quântica, fazer um computador quântico. Tá? Eu achei esse termo interessante, na física a gente já tem engenharia física, mas pode ser que em algum tempo a gente já vá ter engenharia quântica, tá certo? Isso aqui a ideia do pessoal assim, vamos construir, podemos construir átomos artificiais. Fazer átomo, veja, eu não quero ir lá e olhar a tabela e entender, eu sei porque que a primeira coluna é assim, a segunda, explicar em termos da quântica. Não, eu quero usar a quântica para fazer um átomo artificial, tá certo? E para fazer para que ele trabalhe para mim. Tá? Então, aqui, na verdade, é só para ilustrar para vocês, na verdade, ó, a gente chama isso de uma armadilha de átomos, o pessoal já consegue, você põe íons, não consegui pegar átomo exatamente, mas íons, com campos magnéticos e campos elétricos e magnéticos, você consegue deixar o íon tudo numa fila e fazer esse íon fazer computação para você. Como é que ele vai fazer uma conta? Como é que ele vai fazer um cálculo? Eu posso escrever um algoritmo que leve em conta as leis da física quântica para fazer um computador que vai ser extremamente potente, no seguinte sentido. Pensa, não é quando você vai lá e senta no teu computador e o teu computador resolve o teu programa em 1 hora. É aquele programa que pode demorar dias, tá certo? Muito tempo para eu resolver um computador quântico teria uma velocidade, às vezes, exponencialmente maior que um computador clássico, tá certo? E já vou dizer qual é a principal motivação disso tudo, tá? Mas para fazer isso daqui, pessoal, o que aconteceu? No meio do caminho apareceu um termo que chama emaranhamento quântico. Tá? Antes do emaranhamento, a gente estava meio contente em entender a física quântica, mas depois do emaranhamento é usar realmente a física quântica a nosso favor. Para isso, áreas como metodologia quântica, controle quântico, comunicação quântica e computação quântica, então, tem que ser desenvolvidas. Mas, indo então, quando é que apareceu o emaranhamento? Eu não vou entrar muito em detalhe, mas a ideia é a seguinte. O emaranhamento, existe um matemático, John Bell, tá? Ele tem um teorema que diz assim, olha, a ideia era, ninguém acreditava muito, o próprio Einstein questionou e falou assim, a mecânica quântica é incompleta. O dia que eles resolverem melhorar a teoria, a gente não vai ter mais essa questão de ser probabilística. Ele desenvolveu algo que chama de desigualdade de Bell, é um método, tá certo? Pode ser pensado como um método, eu vou lá e testo um experimento para ver se, na verdade, o resultado do experimento é probabilístico ou é determinístico, tá? Isso é de 1966, 68, eu não sei bem ao certo. Na verdade, esse experimento, só que para fazer esse experimento eu preciso de dois átomos, 2 spins, 2 elétrons, e a ideia, eu crio esse par de elétrons numa certa situação, e esse par de elétrons sai, aquilo que a gente chama de, ele tem correlações quânticas que são específicas da quântica, não existe nada no mundo que você possa pensar que seja parelho com isso. Mas a ideia, eu mando um elétron,
de um lado, um outro elétron para o outro, posso separar esses elétrons tão longe quanto você queira, tá certo? Pode ser elétron, pode ser fótons, tá certo? Posso olhar propriedades como spin. E aí eu faço uma medida nesse elétron aqui, e essa medida é refletida no outro elétron lá, que pode estar, bem, quilômetros de distância, na verdade, tá certo? Existem experimentos recentes feitos na China e na estação espacial, por exemplo. Você faz uma medida num elétron aqui, eu meço o spin do elétron aqui, e medir o elétron aqui afeta o spin do elétron lá. Tá? E aí que dá, você vai dizer, tudo bem, eu criei um par de elétrons juntos e eles devem ter combinado, tá certo? Eles combinam, ser determinística nesse sentido, tá certo? Eles combinam. Se o meu spin for para cima, lembra? Para cima e para baixo? Para cima, o meu é para baixo e vice-versa. Não, o spin não é definido antes da medida. O spin, ele acaba aparecendo, lembra, o vetor, eu não sei qual é a projeção em x e y do vetor spin, tá certo? Significa que quando você faz uma medida, é ali na hora que o spin ele colapsa. Ou está para cima ou está para baixo. Então, esse elétron que chega aqui para mim, tá certo? Ele pode, a hora que eu for fazer a medida, existe uma probabilidade de pegar o spin para cima e o spin para baixo. É probabilístico. Eu meço e deu para cima. Porque cargas d'água, o outro elétron que está lá na estação espacial tem que dar spin para baixo. Tá? Isso é um emaranhamento, uma correlação que é quântica, tá? Não existe nada no mundo clássico que seja parecido com isso, tá? Então, medir aqui afeta lá. E esse experimento foi feito por esse Alan Aspect, tá? Em 1980, acho que 80, 81. Veja, isso aqui é a teoria, tá vendo? Isso aqui é a prática, o laboratório. Mas a ideia é a seguinte, depois desse experimento, o Einstein realmente, as dúvidas que o Einstein tinha da quântica, de achar que a teoria era incompleta, meio que foi por água abaixo, e aí a pessoa falou assim, bem, vamos aceitar isso, tá certo? É assim mesmo. Então, essas coisas estranhas da quântica são porque o mundo, na escala microscópica, parece ser isso mesmo, tá? Então, e 2 eventos fizeram isso realmente ser alterado. Em 1994... existiu uma demonstração experimental do emaranhamento de fótons, o par de fótons criado, você mede aqui e altera o fóton que foi mandado a uma distância de 4 quilômetros. Veja, eu crio 2 pares, eles estão afastados por 4 quilômetros, faço isso através de fibras ópticas, faço a medida num, a medida que eu fiz em um, altero o estado do outro a 4 quilômetros de distância. Tá? E a outra coisa foi esse Peter Shor, tá? Ele deu um seminário em 1994 sobre como seria muito impressionante, como que seria fantástico se a gente conseguisse usar essas propriedades, por exemplo, na computação. Tá certo? Esses emaranhamentos, essas correlações quânticas que só existem na quântica. Em 1997, ele escreveu um algoritmo chamado algoritmo de Shor, e esse algoritmo diz o seguinte, se existir um computador quântico que rodar esse algoritmo, todo o sistema de criptografia cai por terra. Todo. Esse algoritmo consegue pegar um número gigante, pensa um número inteiro de, sei lá quantas casas, 60 casas, já citei outro dia, até mais que isso. Se você pegar 2 primos e multiplicar, eu te dou 2 primos, você multiplica, você monta uma chave de criptografia. Eu te dou um número gigante, você descobrir quais são os 2 números primos que geraram aquele número lá, é um problema computacionalmente complicado, demora demais. Enquanto você está lá, o teu computador aquecendo, tentando descobrir quais são os 2 primos que deram aquele número gigante, eu já troquei a chave e você começa tudo de novo. Tá? Mas num computador quântico, a gente poderia fazer isso muito, muito rapidamente. Tá? Isso é tão preocupante que, na verdade, agora existe uma guerra. Guerra não, mas tá certo? Tá a China e os Estados Unidos correndo muito atrás disso. Existem investimentos, isso aí é porque eu vi na BBC muito recentemente, aí foi no final de dezembro, tá? Estados Unidos, tá vendo? 966 milhões de reais, tudo bem, mas são só 118 projetos, significa que tem muito mais dinheiro atrás disso. E China, tá certo? 10 bilhões, né, para inaugurar aí um laboratório nacional de ciência de informação até 2020. E aí o pessoal diz o seguinte, eu fui ver quem é esse rapaz aqui, realmente é um pós-doc num centro de excelência na parte de computação quântica, então eu acredito realmente no que ele está dizendo. Talvez possamos dizer que na computação quântica a dianteira seja dos Estados Unidos, mas o campo das comunicações quânticas é a China, e comunicação quântica tem a ver tudo com criptografia. Tá? Então, eu nem preciso dizer, mas eu vou só dizer o seguinte, qual é a segunda revolução, qual é a grande, o que se espera para as próximas décadas?
é o computador quântico, é a comunicação quântica, porque a comunicação quântica você consegue, se alguém entrar para espionar, você sabe, você detecta a presença de um espião na comunicação. Ela é extremamente segura, altamente rápida, extremamente eficaz, tá certo? Então, essa é a área. Baseada, então, em quantização de energia, tá? Nem falei, mas vai passar. Princípio da incerteza, princípio da superposição, é aquela história de dualidade onda-partícula, emaranhamento, essencialmente isso. E só para fechar realmente descoerência, eu coloquei aqui só dizer o seguinte, por que para a gente é tão estranho ter... Pensa aí na questão dual, da dualidade onda-partícula. Nosso cérebro está acostumado com a escala macroscópica do dia a dia. Nós não estamos adaptados a pensar o que é viver no mundo do átomo. Lá naquela escala, a física é uma física totalmente diferente da física que a gente conhece, certo? Então, muito obrigada e desculpa.